Olá, esse é o primeiro devocional que estamos fazendo, num total de 7 devocionais que estaremos fazendo, para cobrirmos essa semana, que será a semana da Páscoa. A minha intenção com esse devocional é preparar você que está ouvindo e assistindo, preparar você para o domingo da Páscoa. Então esse primeiro devocional corresponde ao dia da segunda-feira, que é o primeiro de uma jornada de 7 dias, né? Para esse devocional, nós estaremos usando a Bíblia e o guia devocional que foi preparado. Então, se você ainda não tem o guia devocional, você pode ir lá no meu blog, procurar no Google, blog Pastor Josenildo Santos, e você vai encontrar o blog, e lá dentro do blog você vai encontrar onde está o devocional, né? A nossa finalidade é, seguindo dia a dia, segunda, terça, quarta, até chegarmos no domingo, termos o nosso coração cheio, preparado, para estarmos celebrando o grande dia, né, da ressurreição, o dia da nossa salvação. Mas aí surge uma pergunta: quando é que começa, de fato, a história da salvação? Muitas pessoas pensam, de uma maneira errada, que a história da salvação começa lá no Novo Testamento. Mas, na verdade, não. Alguns teólogos chegam a dizer que a Bíblia é dividida em 3 partes. Gênesis 1 e 2, que seria a criação. Gênesis 3 até o verso 14. E a partir do verso 15 seria o plano da salvação de Deus. Então nós entendemos que a história da salvação não começa no Evangelho, mas Deus, desde o início, está mostrando a sua salvação. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu. Que mistério maravilhoso é esse, termos sido escolhidos antes da fundação do mundo. Mas ao mesmo tempo, o nosso Senhor vai revelando, né, através da sua revelação, que é a palavra de Deus, Ele vai nos mostrando ali o chamado proto-evangelho. E esse proto-evangelho, ele já começa a estar presente na Bíblia, logo nas primeiras páginas. Lá no capítulo 3, verso 15, nós já vemos lá, né, esse chamado proto-evangelho. E lá no capítulo 3, verso 15, diz assim a palavra: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodos os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido. Então o verso 15 é chamado de o proto-evangelho. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então nós vemos que aqui o primeiro ponto em que o Evangelho já começa a ser revelado ao homem. Mas também podemos ver no verso 21 do capítulo 3 de Gênesis, um pressuposto precioso que já aponta também para o Evangelho. No capítulo 3, verso 21, diz assim: fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Alguns também entendem que esse verso aqui nos aponta também já para o Evangelho, quando Deus, não aceitando a forma que o homem se cobriu, Deus vai e mata um animal e tira desse animal a pele para poder cobrir ao homem. Então nós vemos, né, em Deus, usando uma expressão até mesmo de um filósofo cristão chamado Doivert, nós vemos que em Adão, nós vemos que a raça humana, a raiz da raça humana, foi derrotada pelo pecado lá no Jardim do Éden. Mas nós vemos também, né, que em Cristo Jesus, o segundo Adão, que Paulo chama, né, o segundo Adão, a raiz de uma nova raça humana redimida, surge em Deus, também lá no jardim agora só que um outro jardim, o jardim do Getsemane.
onde a vontade de Deus voltou ao centro, onde a vontade de Deus triunfa novamente sobre a vontade humana. Em Adão, a vontade humana triunfa sobre a vontade de Deus, mas em Cristo, a vontade de Deus triunfa sobre a vontade humana, quando Cristo diz: não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Mas aí alguém pode argumentar dizendo: mas Cristo era Deus, então foi fácil para ele obedecer. Nós entendemos que não, que foi difícil. A Bíblia chega a dizer que na sua oração ele suou, sangue, gotas de sangue saíram dele. Mas ao mesmo tempo nós vemos que Cristo fez isso e outras pessoas também fizeram. A própria Maria é um exemplo disso, que quando foi chamada para ser a mãe, aquela pela qual o Salvador viria a este mundo, a Bíblia diz que ela respondeu: aqui está a tua serva, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Então, irmãos, nessa preparação rumo à Páscoa, o que importa é que a vontade de Deus seja feita em nós. Deus está executando desde o jardim, desde o Éden. Deus já está executando o seu plano de salvação. E esse plano de salvação já está chegando nas partes finais, já culminando para a parte final da redenção. Cristo já veio e já conquistou essa salvação para nós. Agora ele voltará uma segunda vez para levar os seus filhos. E o que ele deseja? Ele deseja encontrar em mim, em você que me ouve, servos obedientes, servos que o amem de todo o coração, servos que cumpram a sua palavra. Então, que essa preparação para a Páscoa seja uma preparação para avaliarmos o nosso coração. Será que temos sido servos obedientes? Será que temos sido servos onde a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa vontade? E que a gente possa voltar ao centro da vontade de Deus. Então, nesse primeiro dia de preparação para a Páscoa, que o nosso objetivo seja esse: não somente nessa semana, mas durante todos os dias, sermos servos como foi Jesus, sermos servos como foi Maria, Paulo e Pedro, homens e mulheres, onde a vontade de Deus prevaleceu sobre a vontade humana. E eu quero também nesses devocionais aproveitar para trazer sempre uma leitura de um clássico. E nesse primeiro dia eu quero ler esse clássico, uma parte desse clássico, A Imitação de Cristo, de Thomas A. Kempis. É um dos primeiros livros que eu adquiri na minha conversão, há quase 30 anos atrás. E é um livro que eu sempre volto para ele. E aqui ele tem uma oração, uma leitura que eu quero compartilhar com os irmãos nesse primeiro dia. Está logo no início desse livro, no primeiro capítulo, e diz assim: é verdade que altas palavras não fazem um homem santo nem justo, mas a vida virtuosa o faz amável a Deus. Antes quero sentir a compulsão do que saber defini-la. Ainda que soubesses de cor toda a Bíblia e os ditos de todos os filósofos, que te aproveitaria tudo isto sem o amor e a graça de Deus? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, exceto amar a Deus e só a Ele servir. Eclesiastes 1:2. A suma sabedoria é, pelo desprezo do mundo, caminhar para o reino dos céus. Que esse seja o nosso desejo, cada dia, não somente nessa semana de Páscoa, mas todos os dias do ano, caminhar rumo ao reino de Deus, no desprezo deste mundo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te dou graças, Senhor, por este momento que o Senhor tem reservado a nós, de preparação rumo à Páscoa. Senhor, que os nossos corações se fortaleçam, que o nosso coração aumente o anseio, o desejo de estarmos mais e mais perto de Ti, Pai.
Senhor, abençoa este irmão, esta irmã, que está iniciando essa jornada rumo à Páscoa, Pai. Que o coração dele seja tocado pelo fogo do Teu Espírito e que a sede dele venha aumentar por Ti, Pai. Eu te peço isso, confiando na obra do Teu Espírito Santo. Amém e amém. Eu quero te convidar para amanhã continuarmos essa jornada. Esse é o primeiro dia, ainda temos o segundo, o terceiro, até o sétimo. E espero que você esteja em todos os dias aqui para fazermos essa jornada. Que o Senhor nos abençoe abundantemente.